linguagem natural aplicado à economia e finanças. É um tópico extremamente motivante, né? A linguagem, né? A nossa habilidade de falar é uma coisa inerente do ser humano e, sem dúvida, a gente consegue entender uma série de escolhas, né? Que os agentes econômicos, né? Os indivíduos, o governo, as firmas fazem olhando para textos, né? Sejam textos que vieram do Twitter, né? Ou vieram do Facebook, ou vieram realmente de notícias, né? Então a gente consegue aprender muito olhando para esse tipo de informação, tá? Bom, o que é processamento de linguagem natural, né? Basicamente é uma área da ciência da computação que lida com a interação entre computadores e linguagens naturais, né? Basicamente, a gente usa processamento de linguagem natural aqui nesse contexto, né, para ser capaz de captar informação vindo de texto, né? Isso é bastante interessante, porque a gente está muito acostumado em economia e em outras ciências sociais aplicadas a lidar com dados quantitativos, né? E linguagem natural é um dado que não é quantitativo diretamente, a gente precisa processar esse dado para transformar ele em algo quantitativo. Bom, a gente tem várias aplicações disso aqui, várias dessas a gente já está acostumado, a gente está vendo no nosso dia a dia, né? A gente cada dia fica mais impressionado com as coisas que a inteligência artificial, o machine learning está fazendo. Sem dúvida, para a gente, uma das áreas mais importantes a aplicação mais importante, que provavelmente é o segundo tópico, né? Que é a extração de informação. Por exemplo, a gente fazer extração de informação, a gente pegar notícias automaticamente e de alguma forma usar essa informação ou para tomar decisão automática, como eu coloquei aqui, né? Ou para entender como escolhas foram feitas, né? Então, no caso bem geral, a gente pode ver situações, escolhas por agentes econômicos bem diferentes, dependendo do tipo de notícia, por exemplo, que foi passada para ele. Então, a gente consegue pegar uma série de informação interessante, que não é informação quantitativa, né? São dados não estruturados, que a gente precisa trabalhar eles antes, tá? Outro tópico aqui que é bem importante para a gente, né? É análise de sentimento, né? Grande parte dessa literatura de economia que trabalha com processamento de linguagem natural, de fato, se preocupa com a questão de análise de sentimento, tá? Por quê? Porque com análise de sentimento, a gente consegue, por exemplo, classificar se a notícia foi boa ou ruim, e a partir disso usar isso como sinal positivo. Imagina, por exemplo, que você está tentando entender o efeito que notícias têm em retornos financeiros, né? Então, a primeira fase desse pedaço seria você ser capaz de fato, fazer esse tipo de classificação. Bom, gente, então, a gente já falou um pouquinho disso, né? O que a gente pode aprender sobre as escolhas econômicas usando mídias escritas, né? Então, tem várias perguntas relevantes aí que quem tiver interessado em trabalhar com esse tópico, né, pode tentar investigar, né? A primeira pergunta é quais são os melhores modelos de linguagem que a gente pode usar aqui no contexto de economia. A segunda pergunta é como classificar economia, né? Como fazer análise de sensibilidade desses tópicos. E o terceiro é como a gente pode criar indicadores econômicos e financeiros baseados em notícias ou então em outras bases de texto, né? Bom, do ponto de vista de motivação, a gente tem vários motivos importantes e interessantes para lidar com isso. A primeira coisa é acadêmico, né? Ou seja, a gente trabalhar com o tipo de dados, né? Hoje a gente tem dados textuais, uma quantidade gigante desses dados, né? Então a gente pode tentar explorar esses dados e ver o que a gente aprende com eles. Isso já está sendo feito em várias áreas, né? Áreas como finanças, né? Finanças, eu acho que foi uma das áreas que começou a fazer isso antes, a partir principalmente de 2007, né? Os primeiros trabalhos recentes usando esse tipo de processamento foi em 2007, ainda de forma muito incipiente, basicamente olhando efeito de notícias em retornos. Mas você também tem organização industrial, por exemplo, organização industrial, o pessoal está muito interessado em captar o efeito de detalhes em produtos, né? Você tem vários produtos no mercado, né? Os caras estão interessados em, por exemplo, como o preço é formado a partir desses produtos, né? Então você pode classificar esses produtos, por exemplo, olhando o rótulo, né? Que tem
na caixa do produto, né? Então, a partir desse rótulo, das informações que tem na caixa do produto, você pode dizer, opa, de fato, as pessoas fizeram escolha desse produto por causa disso ou por causa daquilo. Tá? Então, é bem interessante isso. Do ponto de vista de mercado, a gente teve uma mudança muito grande no mercado, né? A gente teve uma reorganização do mercado de notícias. Hoje, se a gente olha hoje, o que tinha 20, 15 anos atrás, por exemplo, é muito diferente, né? A gente tem poucos grupos que realmente geram notícia e muita gente que distribui notícia, né? Porque criar conteúdo é custoso, né? Mas reproduzir é praticamente de graça. Então, a gente tem questões relacionadas com marketing viral, isso foi muito importante na eleição de presidente, né? A gente tem uma quantidade de dados que é gigante ser processada, então faz mais sentido ainda a gente pensar em processamento de linguagem. E a gente tem que fazer uma escolha, né? Tem uma escolha importante aí, né? O pessoal de teoria de decisão, por exemplo, faz, né? Que é a escolha de você escolher o que ler. Né? Eu sempre dou alguns exemplos, né? No final, meados da década de 90, você precisava de um livro, você passava 3, 4 meses esperando para esse livro chegar. Hoje em dia, você precisa de um livro, você consegue achar vários PDFs em vários lugares diferentes. E o seu problema, na verdade, é fazer a seleção desses livros e não mais conseguir um livro sobre o assunto, né? Então, mudou muito a perspectiva em relação a esse mercado aí de informação, né? Bom, assim, outra motivação, assim, que eu acho fantástico, eu li esse livro há alguns anos atrás, tá? Assim, foi um dos livros mais interessantes que eu já li, The Best Seller Code, né? Ele, basicamente, ele tenta explicar uma coisa que é muito difícil de ser explicada, né? Por que tem livros que fazem sucesso e livros que não fazem? Mais que isso, ele foi atrás de dizer, poxa, uma das maiores dificuldades que uma editora tem é quando ela recebe um novo livro, ela saber se o livro vai fazer sucesso ou não. E muitas vezes, por exemplo, livros que fizeram muito sucesso depois foram rejeitados por várias editoras. Se eu não me engano, um deles é o Harry Potter, né? Esse livro, eu acho que foi rejeitado por 5 ou 6 editoras antes de ser aceito para publicação, e é um dos maiores sucessos editoriais de todos os tempos. Então, o que ele faz? Por que é difícil isso? De uma forma geral, não só na área editorial de livros, mas em todas as áreas, é muito difícil você prever o que vai ser sucesso, né? E esses caras fizeram um trabalho fantástico, eles coletaram milhares de características, né? Ao todo ficaram 2.800 características, e testaram usando análise textual, né? Eles primeiro tinham uma base, eles dividiram a base em 2 partes, como a gente faz usualmente em machine learning, e a primeira parte da base eles sabiam já de antemão se o livro foi um sucesso ou não, e ele tinha a segunda base, que ele não usou, que também ele já sabia, para testar a qualidade. E eles conseguiram um índice de acerto gigantesco, não sei se está aqui no slide, acertaram com 80% possibilidade de ter sucesso. Então, esse é um dos trabalhos mais bem-sucedidos aí que você tem nessa área de previsão de sucesso, né? Bom, gente, por que é difícil, né? Então, tem um custo de entrada isso aí, né? Tem um custo de entrada, assim, eu acho que, mesmo que já está há muitos anos trabalhando, sempre tem novidades, né? Tem coisas que você não esperava que aparecem. Basicamente, porque, como eu disse, os dados não são estruturados, não são dados quantitativos. Não é como você pegar e ir lá na página do IPEA-Data e baixar, por exemplo, dado de PIB. Não está prontinho para você. Então, o primeiro passo é você fazer a transformação do texto, né? Você faz a transformação do texto. A gente tem que se preocupar muito com variações nos documentos, né? Então, por exemplo, mesmo se você estiver pegando dados do mesmo jornal, pode ter tido uma quebra estrutural no tipo de dado que está vindo nesse jornal, né? Então, você tem que se preocupar muito com essas variações de documentos, porque variações de documentos podem alterar os resultados finais. Erros de ortografia é algo relativamente simples de treinar. Outro problema que às vezes aparece é quando você tem dados com várias linguagens diferentes. Então, tudo são problemas aqui que a gente tem que trabalhar, né? São problemas técnicos mesmo, né? Problemas de processamento. Esses problemas não... como é que eu diria? São possíveis de resolver, mas são coisas que dão trabalho de a gente descobrir, né? Recentemente eu descobri um problema que nunca tinha acontecido comigo antes, né? Que era... Só para você ter ideia do nível de detalhe, né? Tem algumas edições de livros que usam língua latina, né? Em que, por exemplo, é uma coisa chamada ligadura, né? Ao invés de você ter, por exemplo, se você tiver a palavra ficar, você tem F-I-C-A-R,
mas em algumas fontes latinas, por algum motivo, esse FI se transforma em uma letra só, que é o FI, né? E isso mela tudo, porque a gente treina na hora que esse ficar vira esse FI com CAR, isso é tratado de forma diferente pelo computador. Então nunca tinha acontecido isso comigo, eu nunca tinha visto isso, né? E eu comecei a achar estranho alguns resultados, aí comecei a investigar e encontrei esse troço. E aí comecei a tratar com isso, né? Basicamente tive que usar expressão regular para fazer todas as substituições dessas coisas. Mas são coisas que você vai discutindo online, né? Outra dificuldade que eu tive recente, há uns 2 anos atrás, foi a questão de trabalhar com linguagens diferentes, né? Isso é um pepino à parte, principalmente quando os seus documentos, o mesmo documento tem 2 linguagens diferentes. Quando cada documento tem um tipo de linguagem, a gente consegue criar facilmente um detector de linguagem, isso é mais fácil. Mas quando o mesmo documento tem 2 linguagens, o mesmo texto, isso é extremamente complexo, tá? Porque você tem que separar parcelas, você tem que ir parte a parte do texto para separar. Bom, mas isso são coisas de processamento, né? A maior dificuldade que a gente tem é a ambiguidade. Vou passar rapidamente por alguns exemplos aqui, tá? Aqui a ambiguidade léxica, né? Você pode ter a mesma palavra, a tarde está lindo, né? A tarde aqui no primeiro caso é um substantivo, no segundo caso aqui é um advérbio, né? E tem significados totalmente diferentes, né? Você chegou tarde significa que chegou atrasado, né? No primeiro caso, tarde está em outro sentido. Tarde está falando no momento do dia, né? Que a gente conhece como tarde, normalmente entre meio-dia e 6 horas da tarde, né? Ambiguidade semântica, outro problema que a gente tem. O risco de investimento aumentou, você fez um risco no papel. Ambiguidade sintática, essa é a mais difícil de todas, tá? Porque essa é difícil para a gente, inclusive, né? Um homem viu uma mulher com um telescópio. A gente tem 2 interpretações possíveis, né? Pode ser que um homem esteja com o telescópio olhando, é um cara que gosta de olhar as pessoas de longe usando o telescópio, né? É uma possibilidade. Mas pode ser que tinha uma moça na rua andando com o telescópio na mão, né? Também é possível. Já o segundo caso, a gente consegue separar facilmente. Mas não necessariamente o computador tem facilidade de fazer isso. O homem viu um pato com um telescópio. Eu diria que é muito improvável de o pato estar com um telescópio. Alguém talvez teria que ter esquecido um telescópio lá no parque, um parque que tem um pato, para ele ficar. Então seria muito improvável essa situação. Então a gente consegue mais facilmente resolver esse problema, mas o computador pode ter muita dificuldade também de resolver essa ambiguidade. Outra ambiguidade complexa, essa aqui é a ambiguidade numa sentença, né? Carlos dirigiu o carro como pôde. Ele é muito rápido, né? Mas a gente não sabe se ela está se referindo ao carro ou Carlos, né? Bom, a gente precisa de modelos para pensar em linguagem de uma forma geral. A gente tem vários modelos interessantes. Normalmente a gente divide esses modelos em espaços e densos, né? A gente tem uma diferença, óbvia, entre espaço e denso. Quando você pensa em modelo espaço, é uma representação de alta dimensão. O que seria um modelo espaço nesse contexto? Um modelo espaço nesse contexto seria, por exemplo, você significar que cada atributo, a gente está acostumado com atributos, a gente usa econometria e a gente usa variáveis independentes. Então, você pode pensar, para quem não está acostumado com o termo atributo, pode pensar em atributo como se fosse uma variável independente no modelo econométrico, né? Então, cada atributo seria uma palavra, por exemplo, né? Então, você tem uma representação de alta dimensão, já que você tem no dicionário em torno de 300 mil palavras, você, em teoria, poderia ter um modelo que depende de 300 mil variáveis independentes, né? A vantagem desse modelo é que a interpretabilidade é grande. Ou seja, na hora que você vê uma palavra, em geral, você consegue associar pelo menos aos casos possíveis dessa palavra. Vai ter alguma ambiguidade? Sim, mas você consegue fazer associação. O modelo denso é diferente. O modelo denso, em geral, ele está olhando tópicos. Esses tópicos podem ser tópicos dados a priori pela gente, por exemplo, como dicionários, ou podem ser tópicos construídos a partir de algum tipo de representação, tipo análise de componentes principais, que a gente vê, por exemplo, em curso de estatística, vê no nosso curso de métodos computacionais da pós-graduação, etc. Então, quando você pensa em espaço, você tem informação usando atributos originais, que são as palavras, informação, no caso denso, você vai ter informação usando atributos aproximados, tá? Se você pensar em termos de modelo de regressão, se você estiver querendo usar essas variáveis de texto em modelo de regressão, fica inviável a gente usar um modelo espaço, no modelo de regressão convencional. A gente precisaria, por exemplo, usar alguma representação, algum tipo de representação que você jogue fora algumas variáveis, por exemplo, um modelo tipo laço, né, que ele mata algumas variáveis, né? Mas no caso de denso, a gente consegue usar esse modelo de regressão. Então, aqui alguns exemplos, né, algumas ideias gerais aqui. Tá? O modelo mais popular
que a gente usa tanto para modelo espaço, mas como a gente pode fazer transformação nele para transformar no modelo denso, é o chamado modelo espaço vetoriais, né? O que é esse modelo? Esse modelo, basicamente, ele constrói uma matriz, tá? É uma matriz onde você tem as colunas dadas pelos documentos e as linhas dadas pelas palavras. Então, basicamente, assim, a representação mais simples que você teria seria você substituir cada um desses ômegas que estão aqui dentro da matriz, por exemplo, pela frequência. Então, se eu tivesse aqui a frequência, eu diria, por exemplo, a palavra W1, ela apareceu, por exemplo, 1000 vezes no documento 1. A palavra W2 apareceu 1000 vezes, 100 vezes no documento W1, apareceu 100 vezes no documento 2, e assim por diante. Mas, obviamente, a frequência não é melhor, apesar de a frequência ser extremamente usada em economia. Na verdade, até a representação binária, simplesmente dizer se uma palavra tem ou não tem no documento, ela não é a melhor representação. Basicamente, o que é uma boa representação de documento? Boa representação de um documento é um tipo de palavra que você aparece muito no determinado documento, mas aparece muito pouco nos outros documentos. Por quê? Vamos dizer que você está querendo separar, por exemplo, textos de culinária de textos de estatística. Então, se você usar essa ideia, por exemplo, deve aparecer muitos textos sobre cozinhar, vegetais e outras coisas em textos de culinária, né? Mas não deve aparecer em texto estatístico. Texto estatística deve aparecer frequentista, bayesiano, média, variância, etc. Então, esse tipo de representação, ela permite isso, tá? Então, você pode... Esses pesos aqui vai depender exatamente do que você quer. Como eu disse, em economia, muita gente usa binária, frequentista, e tem muita gente que usa STF, DF, que é essa representação que eu mencionei aqui, tá? Como eu tenho pouco tempo, eu vou passar os detalhes rapidinhos aqui, mas, assim, quem estiver fazendo o curso de métodos computacionais vai ver isso com cuidado no curso, tá? TFDF aqui é justamente essa representação que eu digo, que eu disse que a gente olha tanto a quantidade de... a gente olha a quantidade de palavras que aparecem no texto e se ela aparece muito ou não nos outros textos, para a gente conseguir localizar isso. Tá? Então, aqui várias possibilidades, tá, de fazer isso. Uma outra opção, outro tipo de modelo é você usar dicionários, né? Então, você pode, por exemplo, construir modelos de... Eu me esqueci de colocar os dicionários. A gente consegue construir modelos de tópicos. A gente tem vários dicionários populares aí, tanto dicionários construídos para estudar alguma coisa, por exemplo, o Santiago, que fez doutorado em processamento de linguagem natural comigo, aplicado a macrofinanças, né? Ele construiu um dicionário, por exemplo, para separar textos na área de política monetária, né? Política econômica. Então ele criou dicionários, por exemplo, se um texto tinha mais política fiscal, se um texto estava mais olhando inflação, se um texto estava olhando mais crescimento, e assim por diante. Então ele construiu um dicionário. Mas assim, tem dicionários populares, por exemplo, de palavras positivas e negativas também. Por exemplo, o Harvard é um deles, né? Então a gente pode usar dicionários. Dicionários é uma forma de você fazer uma representação já densa dessas coisas. Outra representação densa é você fazer a decomposição de qualquer um desses casos em valores singulares, né? É o que a gente chama de análise de componentes principais, é estudado em cursos básicos de estatística, né? Também no nosso curso de métodos computacionais a gente tem um tópico sobre isso. Aqui só um exemplo de representação densa versus esparsa, né? Imagina que eu tenho 3 documentos, aqui veio da tese do Saulo, que trabalhou comigo também em processamento de linguagem natural aplicada a finanças. A gente tem 3 documentos aqui absurdamente criados, né? São documentos de bolso, né? O primeiro documento ele tem 2 palavras, Technology and Good. O segundo tem Company One, Release in Technology. E o terceiro documento tem Useless Information in Company One, tá? Então a gente tem esses 3 documentos. E vamos dizer que você está interessado em buscar palavras, buscar os documentos que estão similares à palavra good, que seria uma coisa positiva, né? Quando eu faço uma representação esparsa, olha só o que acontece. O único documento que ele pega é exatamente o primeiro documento, tá? Porque é o único que aparece a palavra good. Mas quando eu pego uma representação densa, usando, por exemplo, PCA, olha só, ele consegue identificar todos os documentos. Claro que a similaridade reduz, mas ele consegue identificar todos os documentos. Como é que ele faz isso? Porque, basicamente, pelo seguinte, o primeiro documento tem 2 palavras, que é Good Technology. Então, ele associa a tecnologia a uma coisa boa. No segundo documento aparece Technology. Embora não apareça Good, ele consegue pegar Good ele constrói uma dimensão em que tecnologia e good estão juntos, né? Ele associa a tecnologia a uma coisa boa. E o terceiro também, tá? Ele pega, porque aparece a palavra Company One, por exemplo.
Então, gente, exemplos aí de você usar. Então, o modelo denso, você consegue pegar informação em documentos, mesmo que essa informação não esteja explícita mencionada, tá? Outro exemplo aqui, tá? É um exercício interessante que a gente mostra no curso de Mestres Computacionais, é você pegar vários livros do projeto Gutenberg, em que tem vários livros livres, vale a pena dar uma olhada para quem não conhece lá. Você tem todos esses livros clássicos, super interessantes. E eu peguei livros de vários tópicos, né? Eu peguei livros de vários tópicos, por exemplo, livros de contas de fadas, livros de química, livros de anarquia, livros de música, livros de camping, livros de animais selvagens, né? E, basicamente, eu fiz um método não supervisionado, ou seja, eu pedi simplesmente para ele calcular a distância entre os documentos, usando, basicamente, uma representação densa. Isso aqui, esse model aqui, que tem um número do lado, né? Não sei se está dando para enxergar bem, mas, basicamente, ele está fazendo a separação. E ele acerta na maioria das vezes. Ele separa, por exemplo, os livros de contos de fadas, dos livros de química, dos livros de anarquia, dos livros de música, dos livros de camp, a grande maioria. Tem alguns erros aqui, tá? Não estou enganando vocês, não. Tem erros. Mas eu não disse para o meu programa quais eram de cada um, tá? Ele não está aprendendo uma coisa que eu sei. Ele está fazendo uma análise não supervisionada. Ele está fazendo uma separação simplesmente baseada em distância do meu modelo que representa processamento de linguagem natural, tá? Bom, gente, outro tipo de modelo denso aqui que a gente tem, que é o modelo mais recente, é o que a gente chama de Word Embeddings. Basicamente, esses modelos são construídos com a seguinte ideia, de você prever a próxima palavra de uma sentença. Por exemplo, na minha terra tem palmeiras, onde canta o... Então, se você entende pouco de poesia, aí você vai falar sabiá, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, basicamente, ele tenta construir a probabilidade de uma palavra baseado nas palavras que vêm anteriormente. Essa ideia vem de modelos clássicos de linguagem, de processamento de linguagem natural, só que aqui essa representação de ordem embed, a gente usa uma representação baseada em redes neurais. A gente também vê no curso de métodos computacionais esse tipo de representação. Bom, vamos às aplicações aí. Pelas minhas contas aqui, eu tenho 10 minutinhos, 9 minutos, né? Correr? Ok? Vamos lá, vamos correr. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de um trabalho de doutorado de 2 alunos que eu tive, tá? Foi o Saulo Bentimol Bastos, né? E a Camila Pereira, tem um sobrenome no meio, não estou pegando, Cardoso Pereira, fez doutorado aqui no departamento, foi meus alunos de doutorado, e eles trabalharam basicamente com a base de dados que incluía dados do valor econômico da Folha de São Paulo, e a base de dados que eles construíram foi de 2012 até julho de 2018, tá? A gente usou todas as notícias escritas em português, tá? Que é um desafio, na verdade, porque tem muito mais ferramenta para a língua inglesa. E a gente usou também os dados de notícias associados a 50 ativos mais frequentes, tá? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, né? Só para vocês verem mais ou menos como é que uma ideia geral do que a gente está encontrando. Eu peguei 3 empresas aqui, tá? Embraer, Natura e Gol, e olhei aqui as palavras mais importantes, né, usando uma representação densa que a gente fez lá, tá? Então, para Embraer aparece aeronave, avião, grip, eu acho que é um sistema de voo, eu olhei isso quando eu gerei isso, mas já tem um tempinho que eu fiz isso. Boeing, todo mundo sabe, e sabe, eu acho que é alguma coisa a ver com avião militar, mas não tenho certeza, acho que o Gripen tem a ver com avião militar. Bom, Natura tem a Avon, que é concorrente dela, Shop, etc, Boticário, Jequiti, que são concorrentes, Gol, você tem voo. Então, assim, a gente, como economista, a primeira coisa que a gente faz quando fazendo trabalho empírico é ver se faz sentido os resultados que eu estou encontrando, né? A gente tem que olhar, faz figura, a gente mostra os resultados que a gente está tendo para ver se faz sentido. Esse é o primeiro passo de um trabalho empírico. Se não fizer sentido, não vai nem adiante, né? Então faz sentido, pelo menos para mim, né? Bom, isso aqui foi um exercício, né? Isso aqui veio um pouco mais, mais do trabalho do Saulo, né? A gente, numa representação baseada em embeddings, né, a gente tenta associar... Bom, isso aqui não é nada novo, não, tá? Isso aqui é só um exercício, só para a gente ver se está funcionando também, tá? Então, por exemplo, a gente tem um termo chamado investimento. Quais são os 10 termos mais similares a investimentos que a gente tem? Então, investimentos, aporte, capitalização, etc. A crime, né? Quais são os termos mais relevantes, mais similares a crime? Ato, delito, cometimento, concussão. Bom, a ativos, né? Que a gente está interessado. Vale 3, a gente tem Uzi Minas, Petro 4.
há vários ativos que ele considera similar a Vale 3. Lembra que Vale é uma empresa pública, né? A BBDC4, nossa, eu não lembro de quem é esse ativo, talvez alguém saiba aqui, mas se ele está associando aqui a Banco Itaú, deve ser de algum banco, tá? PT, aqui é partidos, partido, petista, legenda, né? Congresso, tá? Associando corrupção, fraudes, etc. Mas é que legal, gente. Isso aqui é muito, muito top, né? Se você pensar, olha só, Vale está para Vale 3, assim como Petrobras está para, né, Petro 4, né? Então, assim, é muito interessante isso, tá? Esse tipo de associação que a gente consegue fazer. Outra, Itube 3 está para Itaú Unibanco, assim como o BBDC3. É Bradesco, é a ação do Bradesco. A Ferretti deve ser o CEO do Bradesco. E o segundo termo que aparece aqui é o Bradesco, tá? Bom, isso aqui veio mais da tese da Camila, tá? É um trabalho conjunto também, assim, foram dois estudantes que fizeram um trabalho muito interessante nessa área, mas a Camila fez criou um índice de certeza a partir de notícias, né? E ela está comparando aqui o índice de certeza dela com outros dois índices, né? Que foram publicados, os outros dois, acho que um foi publicado, se não me engano, na American Economic Review, e outro no Quarterly Journal of Economics. A gente ainda está trabalhando nesse artigo para publicar. A gente achou que o nosso índice ia dar melhor do que o índice desses dois caras, mas acabou dando compatível, porque as técnicas que a gente usa são mais interessantes que eles usam. Um dos índices, inclusive, usa técnicas muito elementares, né? Assim, é surpreendente que a gente não consiga bater, mas isso foi para as nossas notícias, não quer dizer que para outras notícias de outros lugares o nosso índice não seja melhor. Mas é muito interessante ver, de qualquer forma, né, que as regressões que a gente fez mostram que esses índices de incerteza têm um efeito negativo nos retornos de ativos financeiros, tá? Bom, aqui é outro exercício que a gente fez, tá? A gente pode pensar, quando a gente olha risco, né, a gente olha risco de uma forma geral em economia, eu estou olhando aqui no meu tempo, tem uns 5 minutos ainda, certo? Quando a gente olha risco de uma forma geral na área de economia, a gente tem várias dimensões de olhar risco, né? A gente pode olhar risco operacional, a gente pode olhar risco de crédito, né? Risco financeiro, etc. Mas será que a gente poderia criar uma nova dimensão de risco, né? Essa foi uma pergunta assim que estava batendo na minha cabeça, né? E a gente começou a pensar nisso, né? Então aqui basicamente a gente constrói uma rede basicamente tentando olhar essa dimensão. Tem uma série de detalhes desse trabalho, esse trabalho está submetido, né? Tem uma série de detalhes desse trabalho, basicamente aqui, que a gente está... Eu peguei aqui um pequeno exemplo aqui de uma rede que a gente construiu, né? E essa rede aqui está mostrando esses indivíduos, tá? Isso aqui é basicamente o índice. C84 é Cielo, né? C87 é CIMIG, C41 é Santander. Eu peguei os 3 maiores bancos aqui e vi quem era que estava ligados a eles, né? Então, 4, eu acho, na verdade. Santander, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. Tem o 41, 68, 57 e 44. Então, aqui você tem o 41, o 68, né? Cadê? 57 e 44. E eu olhei aqui como é que estavam essas relações aqui, né? A ideia seria de pensar uma nova dimensão de risco ainda que não está sendo explorada em finanças e em teoria econômica, né? Então, esse é um trabalho que está submetido ainda. Estou mostrando aqui para vocês uma pequena ideia geral. Ele foi submetido recentemente, a gente está esperando aí o retorno do trabalho. Esse é outro trabalho bem interessante que a gente fez com o Kimura e o Havassi. Havassi é o Santiago Havassi, ele foi nosso aluno de doutorado. O Kimura também participou desse trabalho, né? O Santiago trabalhou um tempão com o Kimura antes de vir fazer doutorado em economia com a gente. E basicamente ele está olhando as dimensões mais importantes aqui nas atas, né, do Banco Central, né? E aqui a gente está aqui basicamente quem foi o presidente do Banco Central nos períodos aqui, tá? Então aqui em 2000, o Arminio Fraga, de 2003 a 2011 foi o Henrique Meirelles, o Tombini ele ficou de 11 a 2016, tá? E teve o Ilan, depois o Roberto Campos, tá? Então, e aqui a gente está olhando o comportamento aqui. A pergunta é a seguinte, né? Qual é a dimensão que cada presidente do Banco Central deu mais importância na hora de fazer as escolhas de política monetária, por exemplo? O que é que ele estava mais preocupado, né? Aqui, de uma forma geral, a inflação parece que é o grande cara da vez, né? A inflação, basicamente, é o grande cara da vez. Ele domina praticamente tudo, ele tem aqui um contato pequeno com
crescimento econômico, principalmente em 2014, né? Mas, basicamente, a inflação é o grande cara nesse período que a gente analisou, que a gente tem acesso a essas atas, foi de 2002 até quase 2020, aqui, 2002 a 2019, né? E a gente tem vários trabalhos. Esse aqui é um trabalho na área de comunicação de bancos centrais, que é uma literatura super relevante na área de macro. Aqui é outro trabalho, assim, a gente tem feito uma parceria, né? Eu com o Bernardo Miller, né? Professor do nosso departamento de economia também, a gente tem feito uma parceria muito interessante aí, de pensar em várias coisas ligadas à área de ciência política, né? Como esses agentes políticos fazem escolhas de palavras e tal, né? Então esse foi um trabalho que o Felipe Carneiro participou com a gente. A gente já teve um outro trabalho depois com a Adriana Molinari, ela fez um trabalho também nesse grupo. O trabalho dela não está aqui, mas ela fez um trabalho para a Câmara Legislativa, olhando isso também. E a gente, basicamente, pegou todos os discursos da legislatura, da 50ª, 55ª legislatura, e a gente tem uma classificação prévia, tá, do que é um partido político de esquerda, direita ou centro, né? Isso é dado por um trabalho de um pesquisador importante na área de ciência política, né? Esqueci agora o nome dele, ele está na FGV São Paulo, né? Bom, e o que, a gente acha, né? Os resultados são muito interessantes, né? Porque a gente vê que você tem discursos falando basicamente sobre o mesmo tema, né? Pelo mesmo tópico, mas a forma como que senadores de esquerda, de centro e de direita endereçam um tópico é muito diferente, né? Por exemplo, quando você pensa em tópico de agricultura, por exemplo, né? A direita fala de agricultura, fala de produção. Por exemplo, a esquerda fala de terra, fala de reforma, que muitas vezes essa reforma está ligada à agrária, né? Então, você tem uma diferença clara aqui nas escolhas de palavra. Então, tem várias motivações do ponto de vista da ciência política de tentar entender de onde vem esse tipo de motivação. Muitas vezes está ligado ao cara, né? Você, quando faz uma escolha de uma linguagem, o cara que é político, ele quer, de alguma forma, pegar voto, né? Então, ele faz lá para dar o pequeno show dele, né? É o pequeno show dele. Tem outras coisas muito interessantes que apareceram nesse trabalho, né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de que a direita, por exemplo, só começou a partir principalmente ali do segundo mandato, da eleição da Dilma, né? No segundo mandato dela, né? A direita estava escondida, você não viu uma crítica aberta, por exemplo, ao Lula, né? Antes disso. Mas a gente percebe nos dados que, de fato, se já tinha várias coisas, né? Você tinha uma direita ali surgindo devagarzinho, ali há muitos anos antes. Muita vibe daquela bancada evangélica, por exemplo, né? Então você já tinha aquilo ali. O que não tinha era a crítica direta, por exemplo, ao governo do PT, antes de, por exemplo, 2014, talvez. Mas a gente já tinha uma vibe muito clara ali da direita, que era muito diferente de outras coisas que existiam. Então a gente foi o Felipe Carneiro, né, que foi o aluno de mestrado que fez isso, ele está fazendo PhD agora na Universidade de Washington. Ele fez um trabalho muito legal, tá? E a gente tem uma parceria muito legal aí com o Bernardo, né? O Bernardo, a gente tem feito várias coisas super interessantes nisso aí. Gente, é isso. Obrigado pelo espaço, por conversar com vocês. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Foi bem corrido, né? Mas, assim, foi bem divertido também. Por enquanto, o Lucas se inscreveu. Pode perguntar, Lucas. Boa noite, professora. Meu nome é Lucas Vasconcelos, eu sou do doutorado da UNB. Professora, recentemente, um sistema chamado GPT-3 fez muito sucesso entre programadores. E, pelo que eu entendo, esse é um sistema de processamento de linguagem natural. Queria saber se, de fato, é isso. Pela apresentação do senhor, parece que ele é um sistema de word embedding. Enfim, na internet está cheia de aplicações desse sistema. Eu queria saber se o senhor conhece alguma aplicação para a economia do GPT-3. Obrigado. Então, é algo bem recente esse sistema. Eu vou ser honesto, assim,
eu conheço, por exemplo, do GPT-3, coisas que estão aparecendo na internet e todo mundo está vendo, né? Então, assim, é um sistema de processamento de linguagem natural. Ele faz coisas muito interessantes, por exemplo, uma coisa que ele faz que eu acho que, pelo menos antes eu não tinha visto ele fazer uma ideia de bootstrapping, né? De ele, por exemplo, você tem uma base de dados pequena de texto, ele vai na internet e ele aumenta a sua base de dados usando, por exemplo, textos parecidos. Claro que a gente pode fazer isso sem ele, mas eu digo assim, são ideias novas que vão aparecendo. Então, sem dúvida, ele é uma opção muito interessante para trabalhar com linguagem natural. Nenhum desses trabalhos aqui a gente ainda usou, né? A informação assim, que eu tenho mais dele é a informação mesmo de internet, eu ainda não parei ainda para estudar ele com cuidado, né? Assim, eu sempre falo com meus alunos, né, o pessoal que está fazendo métodos computacionais, né, que assim, uma forma de você entender com cuidado é você tentar replicar o que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu aprendi redes neurais na década de 90, né, me lembro que eu passei lá um sábado à noite e um domingo lá, escrevendo meu programa para entender de fato o que ela estava fazendo, né? Então, essa forma ideal, né, que quando você pensa, eu digo em pesquisa científica, né, é a forma ideal de você entender sobre essas coisas. Eu não fiz isso ainda com ele, tá? E imagino que deve ser custoso fazer isso, né? Mas ele, sem dúvida, é uma opção muito interessante para trabalhar. Mas, assim, tem outras ferramentas muito interessantes também, tá? Se eu não me engano, esse sistema do Deep AI, né? É o AI, Deep AI, né? Mas tem outras ferramentas muito interessantes também que estão disponíveis, que a gente está usando. A gente não fez nada aqui do zero, a gente não está construindo o Python tem o TensorFlow, que é do Google, e é fantástico, por exemplo. Tem o Space também, que é fantástico, são objetivos diferentes. Então, assim, esse é um outro sistema muito bom que, por algum motivo, ficou pop muito rapidamente, assim, talvez por causa das aplicações. Mas, por exemplo, eu acredito que tudo que o DeepA, esse sistema que você falou é o IGP3, sei lá, isso daí, tudo que ele faz, o TensorFlow, a gente consegue fazer também, tá? Eu acho que não tem, do ponto de vista técnico, não tem grandes novidades, é isso que eu quero dizer, né? Mas ele ficou bastante popular, talvez pela facilidade de aplicar. Mas é uma pergunta muito interessante. Obrigado. Certo, eu que agradeço, professor. É do OpenAI, eu acho. Isso, OpenAI, desculpe. OpenAI, você tem razão, não é DeepAI, é OpenAI. Ele tem vários cursos super interessantes também na internet, assim, vale a pena também dar uma olhada nesses cursos e tal. Ok. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Alô? Olha, gente, mais alguma pergunta, professor? Pô, foi tão rápido assim, que ninguém entendeu nada. Quando ninguém tem pergunta é porque ninguém entendeu nada, né? Espero que tenha sido relativamente aproveitável, né? Porque assim foi muito rápido, né? Professor, eu não tenho perguntas, mas eu só queria agradecer ao senhor. O tema é bem novo para mim, mas de qualquer maneira foi super interessante a sua apresentação. Muito obrigado, Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor, esses modelos têm sido utilizados para criar nuvens de tendência dos temas, não propriamente nuvens, ou alguma análise de tendência ao longo dos anos? Pendência, o que você chama de pendência? Por exemplo, temas de textos ao longo dos anos. Por exemplo, na década de 90, esses termos em análise política, igual você comentou sobre críticas ao PT, por exemplo, que começaram bem devagarinho e depois aumentaram. Sabe? Temas em determinado tópico que têm sido mais discutidos ou aparecem mais ao longo do tempo. Tendência. Certo. Tendência, tá? Desculpa, eu estava entendendo pendência. Eu estava entendendo pendência, eu não estava conseguindo. Agora que eu peguei, tendência, tópicos de tendência. E se sim, quais as discussões que tem em torno, por exemplo, quais aplicações e o que tem sido analisado de interessante atualmente sobre isso? Tá, tendência, tá? Assim, de tendência, assim, o Google já tem uma ferramenta muito boa, não sei se você conhece, mas é o Google Trends, né? Então, se você estiver interessado em uma área, você faz a pesquisa lá nesse Google Trends e ele vai te dar um gráfico de como ocorreu
quantas vezes foi feita essa busca, né, na internet, por exemplo, né? A gente até, com o Gustavo, que está aqui na apresentação, a gente até fez um exercício interessante de tentar, por exemplo, usar busca com Covid para prever, né, por exemplo, Covid em determinada região. A gente não conseguiu significância, mas de qualquer jeito foi um exercício interessante, né? Então, o Google tem isso aí, né? A gente normalmente olha isso em tópicos mais específicos, isso é comum, né? Por exemplo, nesses estudos que a gente fez de política, né? Se eu não me engano, o Felipe e a Adriana, eles fizeram um pouco dessa coisa, de olhar a tendência, né? A tendência da direita, a tendência da esquerda, né? Já que a gente estava dividindo em tópicos, né? E a tendência do centro. Por exemplo, o trabalho da Adriana, eu me lembro bem que ela percebeu que, por exemplo, ao longo dos anos, né? Isso porque os dados são mais ou menos a partir de 2000 e 2002, se eu não me engano, 2003. Então está pegando justamente essa mudança entre um país que era muito favorável à esquerda, né, tá sem fazer nenhum viés aqui, só descrevendo trabalho científico, porque sempre essas coisas geram confusão, né? Mas assim, um país que era muito favorável à esquerda e depois um país que começou, principalmente quando a economia começou a ir para o saco, né? Um país que não ficou muito favorável à esquerda, né? O que o pessoal sente no bolso, né? E a Adriana percebeu no trabalho dela, por exemplo, que o centro, no início desse período, ele estava muito próximo da esquerda, porque o centro está ali, né? Ele está sempre querendo estar no governo, né? Mas depois, quando a esquerda começou a não ter muita aprovação pública, o centro começou a mudar o discurso dele e começou a ficar mais próximo da direita, né? Isso antes do Bolsonaro, antes de o Bolsonaro ser considerado um candidato viável, né? Isso antes disso, né? Então, sim, a gente olha a tendência é uma coisa importante, interessante de se olhar. É bem interessante. Tem um tópico relacionado também com sua pergunta, né? Isso não é trabalho da gente, mas é um trabalho super, super interessante. Não é exatamente tendência, mas eu achei assim super interessante. Na verdade, eu acho que quem compartilhou comigo foi o Felipe Carneiro, que fez aquele trabalho de política, ou foi o Bernardo Miller. Isso já tem um ano ou dois, talvez, atrás, mas foi um trabalho que estudou os discursos, né? Os discursos da Revolução Francesa, né? Pegou e começou a olhar aqueles discursos que eram feitos, né, esses discursos que estão catalogados em algum lugar, e ver quem foram os caras responsáveis pelas primeiras ideias, né? E, se eu não me engano, tem um tempo que eu li esse trabalho, mas se eu não me engano, esses caras todos que foram responsáveis pelas primeiras ideias, eles depois tiveram a cabeça cortada, né? Então, foi um trabalho assim que eu achei extremamente interessante. Eu acho que ele foi publicado naquele Proceedings da Academia Americana de Ciências, né? O pessoal chama de PNAS. O PENAS, né, ou PNAS, né, algo desse tipo, tá? Mas é uma pergunta bem interessante a que você fez, de tendência, sim. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Meu nome é Samuel, eu sou mestrando ali da USP Ribeirão Preto. Opa, tudo bem, Samuel? Tudo bem. Eu tenho lido um pouco da... Você é aluno do Fábio Gomes? Não, eu conheço ele, eu não sou aluno dele, mas eu sei quem é. Legal, né? Porque o Fábio, a gente tá junto no comitê do CNPq nesse comitê de assessoramento do CNPq na área de economia, né? Sim, eu vou comentar. Era muito legal. Ele foi professor, legal também. Ele foi professor de uma colega nossa aqui do departamento também há muito tempo atrás, né? A Marina Rossi. Fábio Gomes é muito gente boa. Sim, legal. Muito legal mesmo. Eu tenho lido sobre análise de sentimento e eu estava interessado em começar a pesquisar o impacto das notícias nas variáveis econômicas. Eu vejo que tem muito trabalho, assim, claro, Estados Unidos, Europa, mas eu sinto falta de algo em português para o Brasil. Assim, eu vejo, o senhor apresentou no caso das ações, mas assim, eu digo no sentido de o impacto das notícias em variáveis mais macro, inflação, índice de confiança do consumidor. Eu vi um trabalho interessante de um pessoal do FED, que ele tentava estimar a função perda do Banco Central através da análise de sentimento.
Eu queria saber o quão difícil é e em que passo nós estamos para fazer isso para o Brasil. Então, assim, bom, depende, o difícil depende muito do background, né? Então, assim, hoje pra gente, aqui no nosso grupo, eu acho que é muito fácil fazer isso, né? Porque, assim, a gente já tem, eu tô trabalhando com isso, eu comecei a me interessar por isso em 2013, né? Então, eu morei um ano nos Estados Unidos, eu comecei a ver que o pessoal estava começando a fazer essas coisas na área de ciência de computação. Quer dizer, já existia, obviamente, linguagem natural já existe há mais de 30 anos, mas o pessoal na área de ciência de computação estava, de fato, começando a ficar uma coisa ampla, né? E em 2013, o que eu fiz, né? Quando eu voltei, eu disse, poxa, isso é uma área interessante, a gente consegue. Então, eu peguei, pedi 2 bolsas de iniciação científica direto ao CNPq para fazer isso, e 2 alunos meus começaram a brincar com isso, e eu comecei a aprender também essas coisas, né? A gente já tem um curso de métodos computacionais aqui na UNB há muito tempo, né? Então, isso ajuda, porque o aluno que tiver interesse nessas coisas faz o curso de métodos computacionais e já sai com uma base boa para fazer isso, né? Então, depende muito do background, assim, eu diria que não tem muita coisa, como você mencionou, para o Brasil, mas assim, eu diria que não tem muita coisa para lugar nenhum do mundo, na verdade. É uma área muito nova. Se você olhar 10 anos atrás, você praticamente não tinha nada. Então, é uma área que está começando, as perguntas estão começando. Então, assim, é uma área que vai ter um custo para a maioria das pessoas, tá? Mas, assim, eu não diria que é um custo absurdo hoje em dia. Talvez se você fizesse isso em 2002, por exemplo, seria um custo absurdo, porque você não teria essas ferramentas mais prontas no Python, você não teria essas ferramentas talvez no R. Eu não conheço muito bem o R, usei pouco, mas você não teria essas ferramentas prontas. Mas hoje em dia não é um custo absurdo, desde que você tenha uma base boa de programação. Mas no Brasil, praticamente, tem muita pouca coisa mesmo. Você tem razão, eu conheço a conta D dos trabalhos que a gente tem sobre o Brasil em língua portuguesa, assim, é quase nada. Mesmo o Santiago, que fez tese de doutorado com a gente, ele usou as datas do Banco Central, se eu não me engano, a versão em inglês, né? Então, assim, os trabalhos que a gente teve aqui em língua portuguesa foram do Saulo e da Camila, que não estão publicados ainda, a gente ainda está trabalhando neles, né? Mas, assim, o custo não é gigante, não, e eu acho que o retorno pode ser muito alto, né? A gente, como eu disse, assim, tem muito pouca coisa nisso, no Brasil e fora do Brasil. Então, é uma área muito, muito motivante aí de trabalhar e, assim, e dá para ter muita ideia nova, né? Não só realmente imitar algumas coisas que já foram feitas, né? Mas realmente pensar fora da caixa, né? Quando você tem uma área nova assim, você tem a possibilidade de pensar fora da caixa. Por exemplo, ideia simples, né? Você assim, eu estou na academia, eu sou um pesquisador, eu gosto de fazer pesquisa, de pensar em ideias novas, né? Então, é muito bom que você entre numa área que você não tem praticamente nada feito, né? Não estou falando só do Brasil, do mundo inteiro, né? Porque você começa a pensar fora da caixa. Por exemplo, você pensar numa dimensão de risco associada à notícia, na minha opinião, isso é uma ideia super interessante, né? Tudo bem, na minha opinião, pode ser que não seja, mas é uma ideia super interessante. Mas é uma ideia meio óbvia, né? Na verdade, né? Mas assim, dessa forma que a gente fez, eu não vi, na verdade, isso em lugar nenhum, mas dessa forma que a gente fez, por exemplo, não tem, é uma forma muito simples o que a gente fez. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que o custo não é tão alto, mas tem muito pouca coisa no Brasil e ainda fora do Brasil, as áreas estão apenas começando, tá? É isso. Entendi, professor, muito obrigado. Mas obrigado aí pela audiência aí. Eu que agradeço. Bom, acho que não tem mais perguntas, tem? Acredito que não. Bom, então, gente, obrigado aí pela atenção, espero